Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Meu nome é Flaubert e sejam bem-vindos ao Catedrais de Babel. Que, caso você seja novo por aqui, eu me proponho a usar esse espaço para deixar registrado ou para registrar os últimos livros, gibis ou filmes com os quais entrei em contato. Pois bem, neste exato momento eu estou aqui para falar sobre Confins de um Sonho, de uma mangaka chamada Yumi Sudo, que eu não conhecia e foi uma grata surpresa descobrir essa autora, essa desenhista, essa roteirista, essa mangaka. Pois bem, eu não tenho muito contato com os gibis, em especial com os gibis japoneses, e comecei a lê-los há 1 ano e meio, 2 anos, e já tenho uma coleção substancial. Todos esses que vocês estão vendo aqui eu já li? Não, porque eu gosto às vezes de reler algumas coisas mais de uma vez. Então a leitura demora um pouco. Pois bem, eu vou mostrar para vocês aqui. Tem essa capa que é espetacular, Confins de um Sonho. Aí tem a contracapa, tem a lombada, Confins de um Sonho, Yumi Sudo. É um mangá no volume único de uma editora, acho que é paulista, chamada Pipoque Nanquim. Isso aqui é, na verdade, uma contracapa e ela mostra, entre aspas, nas orelhas da obra, essas duas que são as personagens protagonistas da história. Enfim, aqui está a capa, Confins de um Sonho, Yumi no Hashibashi, Umino. Ah, é o nome da obra, eu acho que é Yumi no Yashibashi. Deve ser o nome em japonês. Tem aqui a contracapa e a lombada. Tem ilustrações coloridas? Não tem. Tem todos esses, não os livros, mas pelo menos os mangás da Pipoque Nanquim sempre vem com um marcador de páginas. Eu acho que eles aproveitam as sobras da capa, que até é o mesmo tipo de papel cartolinado da capa, então eles aproveitam as sobras, eu acho, né, do corte aqui para a capa e fazem um marcador de página que eu nunca uso. Eu acho tão bonito que eu fico com medo de perder, de amassar, enfim. E é uma história que fala sobre relacionamentos homoafetivos, né, digamos assim, entre duas personagens femininas. E, de certa forma, a história é contada de trás para frente. E você, como leitor, conhece essa história aos poucos. Como se deu o relacionamento entre essas duas pessoas. E como ele amadureceu ao longo das décadas. E como que elas chegaram até aquele determinado momento da vida no qual a história se inicia. Que ela mostra essas duas personagens idosas. Uma sofre talvez de Alzheimer, né? Ela perde a memória, ela aos poucos vai perder a memória, né? De quem tem dificuldade de reconhecer pessoas mais jovens, né? Como a bisneta ou a neta, acaba confundindo a neta com a filha, coisas que o valha. Ela tem uma amiga de quem ela é muito próxima e sempre a visita, e com o passar da história você descobre que elas não são só amigas, elas tiveram um relacionamento amoroso no passado e mantiveram esse relacionamento ao longo da vida, de certa forma escondida, porque ela até comenta logo no início, né, de que hoje esse tipo de relacionamento é muito simples. Basta você dizer que a pessoa é sua amiga e que vocês vão morar juntos simplesmente para dividir o aluguel, e as pessoas não se importam com isso. No nosso tempo era diferente. O único destino que uma mulher, o que era reservado à mulher, era ser esposa e mãe. Ponto. E daí transcorre a história. Eu vou mostrar algumas páginas para vocês terem uma ideia de como é que a narrativa, gráfica pelo menos, né, da Yumi Sudo. Eu gostaria de ler outras histórias dela para ver se a temática, né, do relacionamento homoafetivo é recorrente nas obras dela, ou se é simplesmente um caso em particular, né? Esse tipo de temática. Mas eu acho importante e engraçado perceber o quanto que o mercado japonês de mangás ele é diversificado, pluridiversificado, muito diferente do nosso, que
existe, mas ainda é muito pequeno, apesar de ter crescido muito nesses últimos anos, o interesse por gibis, né? E o quanto que esses gêneros das histórias em quadrinhos do gibi no Japão são diversificados quando comparado com o americano. Não que o americano, os cómics americanos, se resumam simplesmente àquelas histórias de super-heróis. Eles têm outros subgêneros, mas não há um mercado tão diversificado como o japonês. Eles têm uma demografia que é bem setorizada, né? Tem mangás, os gibis voltados para o público infantil, para adolescentes do sexo masculino, do sexo feminino, para os gays, para as lésbicas. Tem mangás históricos, histórias particularmente tratam sobre aventuras de samurais, histórias de ficção científica, gibis sobre culinária, envolvendo elementos sobrenaturais ou religiosos. Eles têm uma pluralidade de subgêneros nos seus gibis, né, no mangá, que é para mim uma coisa inédita no mundo. Não acho que existe um mercado, não sei da existência de algum mercado mundial que seja tão diversificado e que tenha números assim tão vultosos em vendas como o japonês. Enfim, né? Tudo bem que eu já ouvi falar que nesses últimos anos, nessa última década, a vendagem de mangás diminuiu. Muito provavelmente eles estão migrando para mídias, enfim, né, não físicas. Mas isso não quer dizer que eles estejam lendo menos, né? Talvez estejam lendo no celular, no tablet, enfim, né, no notebook, algo que o valha, mas eles continuam vendendo muito. Uma tiragem assim, de um mangá que vende muito, chega a 7, 8 milhões de exemplares ou até mais. O mercado americano, quando uma revista vende muito, chega ali aos 300, 350 mil gibis por mês em determinado título, quando no Japão às vezes passa dos 7, 8 milhões. E aqui no Brasil, quando uma revista vende muito, é sucesso de público, tem 7, 8 mil revistas vendidas. E se você pensar que o público brasileiro chega a 220 milhões, e nessa população de 220 milhões, quando uma revista vende muito, vende 8 mil exemplares, é muito pouco. O nosso público, a nossa sociedade consome muito pouco livro. Há um interesse crescente, mas esse interesse crescente não repercute substancialmente nas vendas. Eu suspeito que é devido a essa crise congênita, generalizada, pelo qual o nosso país sempre passa, né? Estagnou nessa crise eterna desde meados ali dos anos 80 e de lá não saiu mais. Eu não vou dar esses grandes detalhes sobre a obra para não estragar, porque, como eu disse, ela segue essa dinâmica. A história é contada de trás para frente, ela apresenta essas duas personagens idosas, você percebe que elas são mais do que amigas, que elas têm um relacionamento longo, e em cada capítulo eles mostram um momento diferente da vida delas, em momentos diferentes, né, desse relacionamento entre ambas, né? Até o momento em que elas, no final, quando elas estavam na escola, elas se conheceram e como foi esse primeiro contato entre elas. E aí você pode voltar, né, retroativamente e perceber, né, como foi esse contato, essa amizade, esse relacionamento amoroso entre elas ao longo da vida delas. É uma história que, assim, a narrativa assim, é muito bem construída. E eu gosto de histórias que têm uma proposta diferente, né? Para fugir do trivial, do comum, daquilo com que a gente já está habituado, né? Eu gosto desses autores que se desafiam a contar não só histórias diferentes, mas a contar essas histórias de formas diferentes, para desafiar mesmo o leitor, para que você de fato fique mais preso à leitura, para conseguir acompanhá-la e identificar de fato qual é o objetivo do autor com aquela obra. Que assim, nós vivemos num mundo que é tão acelerado que as pessoas aparentemente ou não têm, ou não querem, ou aos poucos, ou nem sequer são educados para isso, para prestarem mais atenção, a se dedicarem mais a uma obra. Não tratarem, seja o gibi, um livro, um filme, um seriado, um disco, como um produto descartável, para o qual você não precisa dar muita atenção. E eu acho que nessa obra aqui, da Yumi Sudo, ela pede
alguma concentração mínima para a compreensão da história. Porque, repetindo, ela conta essa história de forma retroativa, né, do final para o início, depois até ela volta, né, para, digamos assim, para os tempos atuais. E você, leitor, tem que acompanhar o desenvolvimento daquelas pessoas que mudam de visual, de cor de cabelo, de roupa, né, até um pouco de feições faciais ao longo desse histórico de vida entre ambas. Então, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, deixar a recomendação de leitura de Confins de um Sonho, de Omisudo, que é essa mangaka japonesa, enfim, né, que é um desenho belíssimo, né? Então, por enquanto é só. Até mais e até o próximo vídeo, né? Até a próxima leitura.